Ora viva, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos levar até si o que de melhor o mercado editorial, sobretudo a Paulus, publica sobre fé, magistério, espiritualidade, tudo tem a ver com a nossa vida interior. E estou certo, não vai querer perder neste programa a conversa que vamos ter com o cônego Jorge Santos sobre uma obra que a Paulus Editora publicou, Renovação Divina. O cônego Jorge Santos, que é da Diocese, pertence à Diocese de Coimbra e que nos vem falar sobre a importância e a beleza desta obra. Uma conversa que teremos já a seguir, que estou certo que nos vai querer acompanhar. E a partir daqui nós queremos levar até si outras sugestões ainda que temos para lhe apresentar a partir deste espaço onde gravamos o nosso programa, Paulus Livraria de Fátima, de que desde já o convido a visitar-nos. Continue connosco. Connosco temos o cônego Jorge Santos, que nos vem falar de um livro que a Paulus publicou, Renovação Divina. Aliás, a publicação deve-se muito ao cônego Jorge Santos, que nos aconselhou vivamente a publicação desta obra. O cônego Jorge Santos é vigário episcopal da Pastoral para a Diocese de Coimbra e é também pároco nas paróquias de São José e na paróquia de São João Batista, também em Coimbra, e, para além disso, diretor dos cursos Alfa a nível nacional. Cônego Jorge, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado eu pelo convite. E o que são os cursos Alfa? Cursos Alfa é, digamos assim, um curso de primeiro anúncio para levar ao encontro pessoal com Cristo, do qual tudo jorra e tudo brota para a vida cristã. Como diz o Papa Bento XVI, no início do ser cristão não há uma grande ideia, uma ética, mas existe um acontecimento, um encontro pessoal que dá à vida um novo rumo e um novo horizonte. E de facto nós temos tido a experiência, e nós temos a experiência que de facto tudo muda na vida da pessoa quando ela faz este encontro. E o percurso Alfa surgiu na Igreja Anglicana, há umas dezenas de anos atrás, e depois se estendeu para todas as igrejas, é transversal a todas as igrejas cristãs, o que também é um facto de comunismo muito bom, já que nos encontramos todos, protestantes, católicos e ortodoxos, etc., para receber formação para este curso, e depois cada um depois o leva para as suas igrejas. Trata-se, digamos assim, um curso que faz o anúncio daquilo que é o fundamental da fé. Por isso é um percurso que não é só alfa. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas este percurso é sobre o princípio. Não é? E destina-se só para jovens? Não, destina-se para toda a gente. Claro, depois pode-se fazer o alfa com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e tudo misturado. E nas prisões, e na vida militar, e nos hospitais, e onde quer que seja, onde queremos que as pessoas façam o encontro com Deus. Um dos percursos que nós aqui não temos ainda em Portugal e que agora estamos então a tentar lançar com o apoio de todos os capelães das prisões a nível nacional, e a propósito disso vem cá agora o responsável internacional do Alfa nas prisões, é para ver se lançamos o Alfa nas prisões, porque aquilo que eu tenho ouvido de testemunhos em todo o mundo do que acontece nas prisões quando se fazem cursos Alfa com os prisioneiros, com o pessoal recluso, é fantástico, porque existe de facto a mudança de muitos prisioneiros que começam a ver as coisas de outra forma, que se reintegram depois, a pouco, que sejam a reintegração, e então há países, como por exemplo a Nova Zelândia, um testemunho que eu um dia ouvi dizer que até o próprio governo pediu percursos Alfa para todas as prisões nacionais quando ele viu a percentagem de recuperação de prisioneiros que depois de terminado o seu tempo da prisão se integraram bem, coisa que eles até aí com todas as propostas que faziam de reintegração não conseguiam, e que o percurso Alfa conseguiu. Portanto, era uma das coisas que nós queríamos muito fazer e que espero que este ano se consiga fazer, é depois com a colaboração dos que estão à frente das prisões, é poder começar em algumas prisões a experimentarem o percurso Alfa com o pessoal recluso, porque pode ser bom. E como é que está estruturado esse curso Alfa? Como é que se facilita esse encontro com Cristo? O percurso Alfa é um percurso muito fácil de fazer. Ele, no fundo, são 10 encontros que funcionam num dia à noite ou durante o dia, conforme o grupo que o faz, que tem 3 ingredientes.
tem sempre uma refeição, isso é fundamental. Não se pode, estes 3 ingredientes são básicos e não se podem tirar. Sempre uma refeição que aproxima as pessoas, torna-as próximas, faz cair muitas vezes defesas, etc. Sabemos que contra-refeição é importante e Jesus utilizou-a bem para o diálogo e para a proximidade. Depois há como que um anúncio, é um tema, uma palestra sobre o essencial da fé cristã, mas dito de uma forma bem, nada seca, bem humorado, mas dito o essencial. E depois, o terceiro elemento é a discussão à mesa. Quer dizer, aquele grupo que jantou e que ouviu o tema, depois discute. Aquele grupo, as pessoas estão divididas em várias mesas, mas são sempre as mesmas naquela mesa todas as semanas. Aquele grupo daquela mesa são sempre os mesmos, o que significa que eles vão ganhando uma grande amizade entre uns e outros, vão se conhecendo bem e vão estando muito à vontade para depois partilhar as suas dificuldades. No princípio, de facto, as pessoas estão um bocadinho ainda, quase diria, a ganhar confiança, e por isso às vezes há muita gente que vem com um sentido crítico em relação à Igreja, tem tido experiências às vezes negativas, ou tem uma ideia bastante negativa da Igreja, e isso é preciso que eles o digam e têm necessidade de o dizer, porque isso é muito importante. Mas pouco a pouco a amizade, também começam a ouvir os temas e aquilo a fazer sentido, e pouco a pouco começam a partilhar. Depois, a meio do percurso, entre o 6º e o 7º encontro, há um fim de semana em que se sai e vai-se para uma casa de retiros, e passa-se um fim de semana que aí é orante, e as pessoas fazem a experiência do encontro com Cristo pela ação do Espírito Santo, reza-se por cada pessoa para que ela faça esse encontro, não é? E é de facto sempre admirável. Eu já faço o curso de Alfa há 20 anos e continuo sempre a achar admirável o que acontece naquele fim de semana. Supera infinitamente aquilo que a gente pode, como o nosso trabalho, o que a gente também prepara e etc. Mas depois os frutos que a gente vê, a gente percebe que só pode estar ali Deus e não pode ser fruto do nosso trabalho, mas é a ação de Deus que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e a gente vê o fruto. E depois o percurso termina ao fim do 10º encontro e recomeça um outro com os convidados daqueles que fizeram este último percurso. Isto é, aqueles que fizeram o percurso gostaram tanto, aquilo disse-lhes tanto, que a gente diz agora, se vocês gostaram do percurso, pensem em pessoas das vossas relações que vocês gostariam que também o fizessem. E eles têm uma data de pessoas que gostariam que fizessem a experiência que eles fizeram. E então o percurso seguinte, começa logo 15 dias depois, é para aqueles que eles trazem. Portanto, de evangelizados passam evangelizadores também. Exatamente, é isso que se pretende. E os que terminaram o curso, então propomos-lhes agora uma inserção na Igreja, ou habitualmente uma continuação, agora passar do alfa para o beta, se quisermos, isto é, a continuar a aprofundar a fé, porque o percurso alfa é mesmo o início, é o despelotar da fé. Não temos ainda o cristão sedimentado, enraizado na fé e em Cristo. É agora um caminho, não é? Isto é como o casamento do dia da boda, não é? É tudo muito bonito e há aí todas essas promessas que o casal faz um ao outro, mas o casamento agora é construir e vai ter muitas dificuldades pelo caminho, no dia a dia, mas vai-se maturando por aí fora. Então nós convidamos as pessoas a entrarem em caminhos de aprofundamento da fé e praticamente todos aceitam. Quando a proposta é bem feita, todos aceitam, porque a alegria que tiveram desse encontro com Cristo agora tornam-os capazes de fazer caminho e percebem que vale a pena continuarem a aprofundarem. E depois há alguns que podem ser mesmo convidados já a servirem em serviços na Igreja, desde catequese, desde consoante do caminho que eles já têm, porque fazemos percurso alfa não só para pessoas que vêm de longe da Igreja, mas também para pessoas que já estão na Igreja, que já vão à missa ao domingo, mas que faltou-lhes fazerem o amadurecimento da fé. Eu não diria só amadurecimento. Há muita gente que vai à missa e que é cristão porque receberam aquilo de herança, mas muitos ainda não fizeram esta experiência, quase diria, de encantamento por Cristo e pela fé. E quando isso acontece, muda tudo. Eu tenho visto, há pessoas que andam há 40 e há 50. Uma vez uma catequista
há 50 anos que era catequista, e a quem eu nunca convidei para fazer o percurso alfa, mas ela via os testemunhos dos outros e pediu-me para fazer. Eu inicialmente, o senhor não precisa, já anda há tanto tempo nisto e tal, não precisa de curso alfa nenhum. Mas eu queria fazer. Lá fez, e o que ela viveu foi excelente. E daí, com o seu testemunho, eu percebi. O melhor é abrir o curso alfa a crentes e a não crentes. Pois claro, não é? pois claro. Toda a gente. E os cursos alfa encontram-se onde? Nas paróquias? Nas paróquias, sim. Portanto, E já estão a nível nacional, em todas as dioceses? Sim. Ainda há uma diocese ou outra que não tem, mas a maior parte já tem. E algumas têm muitos. Por exemplo, a Diocese de Coimbra, praticamente em todos os tipos de estados, já tem percursos alfa e é uma grande ferramenta para a evangelização. De facto, faltava porquê? Porque nós já tínhamos, a Igreja já tinha também movimentos que faziam este, por exemplo, os cursos de cristandade, já faziam este trabalho também de levar as pessoas a fazer uma experiência da fé, mas funciona a nível diocesano, as pessoas são convidadas das paróquias, é sempre um pequeno grupo, a ir e fazer uma experiência diocesana. Aqui não, aqui trata-se de ser a paróquia a evangelizar os seus membros. Não é? É a paróquia que se torna missionária. É dentro da paróquia que surgem os animadores, não é? Que se tornam animadores deste percurso e que se encantam por poder testemunhar Cristo aos outros, por poder falar dele aos outros. E depois cresce cada vez mais o número daqueles que fazem esta experiência e que depois entram também nesta equipa que cresce para evangelizarem, e a paróquia começa a ter cada vez mais digamos assim, um exército, uma armada de evangelizadores cada vez maior, não é? Claro. Que ganham o gosto pela evangelização e percebem que a evangelização é algo fundamental e que lhes dá alegria, não é? Eu agora até estou a tentar fazer um grupo de missionários, de pessoas que vão fazer o percurso alfa a outras paróquias que têm dificuldade em começarem, e há uns padres que estão a pedirem, porque nós já temos até já gente que sobra. Olha que bem, que interessante. Sim. E este livro que a Paulus Editora lançou agora, A Renovação Divina, do padre James Malone, o que tem a ver com os cursos alfa? Tem muito, porque ele usa o percurso alfa como também o instrumento de lançamento da evangelização na sua paróquia. O livro é, de facto, muito bom, porque está muito bem fundamentado. Ele é um teólogo e também pastoralista, e começou com os percursos alfa para transformarem a sua paróquia de uma paróquia de paróquias de manutenção a paróquias missionárias. O que é uma paróquia de manutenção? É uma paróquia que vai fazendo aquilo que sempre fez e não, digamos assim, pode até, inclusivamente, ir melhorando algumas coisas, não é? Mas o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium: eu sonho com uma igreja capaz de mudar tudo. Quer dizer, hoje não se trata só de repetir sempre o mesmo. Sim, e de fazer pequenas mudanças assim muito superficiais. É preciso, digamos assim, refletirmos o estado da nossa paróquia e mudarmos muita coisa em profundidade. Portanto, exige, e é nesse sentido que nós vamos até agora ter este fim de semana em Braga, chamado Inovare, porque queremos dizer exatamente com estes eventos que temos vindo a fazer, que têm tido tanto fruto na vida de tantas paróquias, é que é preciso inovar. Nós estamos em mudança contínua. Hoje a mudança não é epocal, não é uma mudança de época. É uma mudança agora que faz parte do pão cotidiano, diríamos assim. O mundo está sempre em mudança. E se o mundo muda, nós também temos, da apresentação do Evangelho, digamos assim, a ter em conta esta mudança. A cultura, a quem nos destinamos o Evangelho não muda, é o Evangelho de sempre, mas as pessoas mudam, a sua cultura muda, a sua forma de pensar muda, e a inovação é necessária exatamente para que o Evangelho se adapte, quer dizer, entenda-se, que o Evangelho seja proposto às pessoas que o possam entender. E por isso é preciso que padres e leigos inovem. Como hoje fazer isto? E às vezes temos que ir experimentando também, não é? E o que sugere o padre Malone em relação a isso? James Malone ajuda-nos a refletir a paróquia. A igreja, ele parte até...
tem muita parte testemunhal, em que Sim. nós nos sentimos todos... Sim. Nos revemos nessas histórias que ele conta. Então isto é o que acontece na minha paróquia. Quando ele fala nos sacramentos, quando ele fala no acolhimento na paróquia, em todas essas coisas a gente revê-se. E ele mostra como fez e os frutos que isso deu. Depois apresenta coisas como, por exemplo, como definir uma visão pastoral para uma paróquia. Há paróquias que, se lhe perguntarmos, às vezes mesmo ao padre, qual é a visão da tua paróquia? Sabem lá qual é a visão? Olha, estamos aqui para fazer batismos e casamentos e funerais. Existe também numa estratégia, que é necessário haver uma estratégia delineada para a paróquia. Exatamente. Falar de visão é falar de objetivos, é falar de estratégias, é falar para onde é que eu quero ir. E até de liderança. Naturalmente. Liderança, é por isso que este inovar é sobre isso. É formar líderes que tenham visão, para mudar as coisas, porque se quisermos inovar temos de ter alguém que vá à frente nesta inovação. E por isso é que só pode ser uma renovação divina, não é? Porque nós só com as nossas forças não chegamos lá. Exatamente, e o livro é disso, mostra como é que houve esta renovação na sua paróquia e propõe-na. Aliás, ele tem agora uma espécie de congresso que ele faz lá na sua paróquia, onde vai gente de todo o mundo ouvir os testemunhos e ver a paróquia e o que se fizeram. E significa a sede. Os padres, os leigos, têm sede de mudança, desejam que a sua paróquia seja mais efetiva, que de facto consiga acolher pessoas. As pessoas desejam, mas não sabem às vezes muito como fazerem. E nós precisamos aprender uns com os outros, ninguém sabe tudo. Claro. É? E que características assim fundamentais tem uma paróquia que é missionária? Porque nós, quando ouvimos falar de paróquia missionária, remetemos às vezes para aquelas paróquias em missão ad gentes. Sim. Olha, assim, e talvez partisse da minha experiência, uma paróquia missionária, primeiro, é uma paróquia que tem de ter o fogo do amor de Deus e tem de ser ele, tem de pôr em prática aquilo que chamado é o primado da graça, não é? Deus em primeiro. E, por exemplo, eu na paróquia que agora comecei há um ano, a paróquia de São José, a primeira coisa que eu fiz foi pôr toda a comunidade diante do Santíssimo Sacramento em adoração. E agora tenho adoração todos os dias da semana, das 8 da manhã até para a noite fora. Que belo. Todos os dias. O que significa que passam por ali centenas e centenas de pessoas, só que se inscreveram para ter uma hora de adoração, estar lá diante do Santíssimo. São cerca de 500 pessoas. E depois há as outras que não se inscreveram como responsáveis, mas que estão. Ora, depois a paróquia em oração, por a paróquia orante, vai fazer com que a liturgia seja cada vez mais bela, mais participativa, e depois fazer com que as pessoas, gerar este primeiro anúncio para as pessoas fazerem o primeiro encontro com Deus. Mas depois trata-se de fazer uma paróquia acolhedora, fraterna, porque a paróquia é um sinal, quer dizer, se a gente evangeliza, temos de fazer tudo para que as pessoas também que ainda nos visitam e que vêm à Eucaristia e que vêm à igreja sejam bem acolhidas. A paróquia deve ser a família onde todos se sentem amados e chamados a amarem. E, portanto, transformar uma paróquia numa comunidade viva, missionária, significa fazer dela também fraterna à imagem dos primeiros discípulos, que eles eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. E por isso, com estas 5 assiduidades, o Senhor aumentava todos os dias o número dos que entravam no caminho da salvação. Mas diz-se também, e é Tertuliano que nos deixa isso, que os de fora diziam, vede como eles se amam. Quer dizer, a forma da comunidade viverem era atraente, era atrativa e era missionária. Não é? Portanto, contagiava todos os outros. Exatamente. A comunhão é missionária. Portanto, não se trata só de fazermos cursos para Alfa, outros, para a missão, mas trata-se de construir uma comunidade que ela própria se torne toda missionária no seu viver cotidiano. Por isso, o acolhimento parece-me ser qualquer coisa fundamental. A paróquia deve ser um lugar de festa e de amor, não é? E isso, pouco a pouco, torna-se visível. E então pode ser sim que esta comunidade faz tudo para atrair e depois para levar o Evangelho a todos. Não chega a fazer uma coisa, é preciso fazer várias ao mesmo tempo. Esse é um dos aspectos do percurso alfa, é que não chega a fazer o percurso alfa. Só o percurso alfa seria muito pouco e daria pouco fruto se ficássemos só por aí.
Depois é preciso ver e o que fazer com estas pessoas que fizeram esta experiência e propor-lhes logo caminhos. E o pároco tem uma função importante, propor-lhes logo a continuação. E depois elas são chamadas a integrar-se na igreja, mas como é que está a igreja organizada para os acolherem? Claro. Porque às vezes há paróquias que até nem ficam nada contentes quando vêm outras pessoas novas para entrar nos serviços, porque estão lá aqueles que já lá estão há 30, 40 anos e que se sentem ameaçados com gente nova que vem e não os acolhe nada. Aliás, o padre James Mallon fala nisso logo, não é? E é das coisas que também nos ajuda. E portanto, as paróquias também têm que ser preparadas para a boa nova, a boa notícia de acolher gente nova que querem aderir. E a paróquia tem sempre uma mãe acolhedora de toda a gente. E nesse sentido é missionária também. Sim, exatamente. O cônego Jorge Santos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E é com este repto, e é com este desejo de que todas as paróquias se tornem missionárias que decidimos lançar também esta obra, Renovação Divina, em Portugal, e que aconselho vivamente, não só a compra, mas sobretudo a sua leitura e o pôr em prática na nossa vida, tanto para párocos, mas também para leigos. O convite é que continue ainda connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Queridos amigos, esta é a semana em que se celebra também o Dia dos Namorados e por isso as sugestões que lhe quero apresentar são sugestões que podem ajudar a viver, a compreender e a crescer no namoro como um dom de Deus e, sobretudo, como uma forma de estar na vida a partir dos valores cristãos. Então, desejo, já para começar, apresentar-lhe 2 livros de uma coleção que a Paulus Editora editou. A coleção chama-se O que a Bíblia diz sobre e, precisamente nestes 2 livros, é O que a Bíblia diz sobre ternura, por Patrick Laudet, e O que a Bíblia diz sobre o casal, por Bernard Pinson. Cada um destes livros aborda tanto a ternura como o casal, temas a partir da Bíblia, a partir da Sagrada Escritura. São entrevistas que a autora fez a especialistas sobre a Bíblia dentro destas temáticas ou que têm investigado e têm aprofundado e refletido sobre estas temáticas. Então, o que é que nos diz a Bíblia sobre a ternura? A ternura não apenas no casal, mas a ternura entre pais e filhos. A ternura como uma revelação de Deus tão terno, tão paterno, sempre pronto a perdoar, sempre próximo do seu povo, que nunca abandona o seu povo. Então, através de uma incursão bíblica, dentro desta mesma experiência da ternura com Deus, em que Deus se faz sentir a sua ternura não apenas a partir da sua palavra, mas também da presença e da proximidade com todos os seus filhos. E depois sobre o casal. Quantos casais nos apresentam as Sagradas Escrituras? Quantos casais a Bíblia nos mostra como exemplos de vida também? E vidas também não fáceis. Nem sempre as vidas dos casais que nos aparecem na Bíblia foram fáceis, assim como a vida de casal nos dias de hoje atravessa vários desafios. E por isso, conhecer a vida dos casais da Bíblia pode ser uma boa inspiração também para os casais nos nossos dias. Depois, ainda um outro livro que nos ajuda a refletir sobre o amor é de José Luís Nunes Martins, intitula-se Pilar, 83 reflexões em torno do amor, com ilustrações de Carlos Ribeiro, uma publicação também da Paulus Editora. José Luís Nunes Martins, conhecemos, um autor que tem vários livros publicados com a Paulus Editora, é também colunista, escreve em vários órgãos de comunicação e as suas reflexões são sempre reflexões bonitas, reflexões profundas acerca dos temas que nos envolvem e às vezes temáticas às quais nós não damos muita atenção, mas que são pormenores que fazem a diferença na nossa vida. Através de uma escrita cheia de imagens também, uma escrita escorreita, uma escrita inspiradora. Então aqui fica, se quer fazer uma bela oferta ao seu namorado ou à sua namorada, tem neste livro um belo livro de reflexões, 83 reflexões, o autor diz-nos porque é que escolheu este número 83 e não qualquer outro número e depois reflexões estas que acabam por ter também elas ilustrações inspiradoras. E como último livro que vos desejo aconselhar é para as crianças, é para os mais novos, chama-se Fátima no Coração, de João Manuel Ribeiro e com ilustrações de Bolota. E esta é uma edição do Santuário de Fátima. Não sei se sabeis, mas a Paulus Editora
passou a distribuir, é a distribuidora exclusiva dos livros do Santuário de Fátima. Por isso pode encontrar os livros do Santuário de Fátima não apenas nas livrarias Paulos, mas também em tantas outras livrarias, pois a Paulos procura distribuir para todo o país. Então, esta obra Fátima no Coração narra-nos a história de 3 amigos que foram peregrinar até Fátima e diz-nos, através do olhar das crianças, o que é que encontraram nesta peregrinação de Fátima, o que é que viram. A Capelinha das Aparições, o Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, o recinto do santuário, as velas, as celebrações. Portanto, toda a experiência destas crianças, como é que elas viveram esta peregrinação a Fátima e o que é que isso traduziu depois por uma alegria muito grande no seu coração. Por isso o título Fátima no Coração. Então aqui fica também uma sugestão para os mais pequenos. Bom, eram estas as sugestões que eu queria trazer-lhe até si neste programa. Desejo que alguma delas possa ser uma boa sugestão de leitura para si ou até mesmo para recomendar a outros amigos. Queridos amigos, foi um prazer, foi um privilégio ter estado consigo durante este programa. Agora chegou ao fim este, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades, com mais conselhos de leitura. E não teremos um convidado no próximo programa, porque iremos falar-vos de 2 eventos muito importantes que a Paulos Editora teve. Estou certo que não vai querer perder o próximo programa. Até lá, desejo que nos possa visitar numa das nossas livrarias, as livrarias Paulos, em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, no Porto, também em Benguela, ou até mesmo nos nossos pontos de venda. Várias livrarias diocesanas, e não só, são pontos de venda, significa que têm produtos Paulos e podem responder-vos sobre qualquer produto da Paulos que desejais e que quereis adquirir. Por isso, convido-vos a consultar também o nosso portal, o nosso site da Paulos, paulos.pt, onde encontrará não só as moradas e os contactos das nossas livrarias e dos pontos de venda, mas as nossas novidades, o nosso calendário de eventos e até artigos de opinião. Tem muitas razões para nos visitar ou nas nossas livrarias ou até mesmo no nosso site. E envie-nos sugestões, pois teremos todo o gosto em receber as suas sugestões e as suas opiniões através do e-mail livroscomfé@paulos.pt. E desejo-lhe uma semana abençoada nas suas atividades e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.